Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Fique ligado na segunda parte com Eric Richards, Doutrina e Convênios, seção 29. Olhando para os versículos 28 a 34, é uma grande parte. Trata-se de outra mudança. Ele agora vai ensinar alguma doutrina. É lindo, especialmente o versículo 34. Portanto, em verdade vos digo que todas as coisas para mim são espirituais, e em nenhum momento vos dei uma lei que fosse temporal. Nada é temporal. Todas as coisas são espirituais. Espere, o dízimo, o pagamento de meu dinheiro temporal é, na verdade, uma prática espiritual. A palavra de sabedoria, o que eu como, o que eu evito, é, na verdade, de natureza espiritual. Quando tenho de trazer minha família para limpar a igreja no sábado de manhã, isso é, na verdade, uma prática espiritual, não uma prática temporal. Acho que, se tivermos essa abordagem em nossas atividades do Evangelho, tudo o que o Senhor nos deu, se estou lendo corretamente, é de natureza espiritual. Não há nada temporal. Às vezes, em nossos chamados, podemos pensar, cara, isso é uma coisa temporal? Estou tentando organizar uma campanha de doação de sangue ou algo assim? Não, estamos fazendo tudo no Evangelho por motivos espirituais. Acho que isso nos dá uma abordagem melhor e podemos abordá-la com alguma confiança de que a bondade virá, de que nos sentiremos conectados a Cristo, mesmo que isso pareça muito temporal no momento. Isso é ótimo, porque às vezes você pensa, não tenho tempo para ir ao templo, não tenho tempo para servir, não posso ir ao frigorífico, mas isso vai me ajudar espiritualmente. É isso que você está dizendo, Eric? Sim, você pode ver o próximo versículo. Ele vai falar sobre o arbítrio. Podemos usar nosso arbítrio em termos de como abordamos nossos deveres diferentes no Evangelho. Você vê isso no versículo 35. Eu lhe dei o poder de ser um agente de si mesmo. Essa palavra arbítrio é usada apenas algumas vezes nas Escrituras. Essa é uma delas, por isso ela se torna muito preciosa para nós. Na seção 101, que será estudada mais tarde, o termo usado é arbítrio moral. Elder Dean Juan Larson. Na verdade, ele estava citando Albert Payne, que foi um dos contemporâneos que escreveu com Mark Twain. Mas ele disse que um ato só é moral se surgir do conhecimento, da fé, do amor ou da intenção religiosa. O medo e a força não foram colocados no reino porque não produzem ações morais. Eles são contrários ao dom do arbítrio de Deus. Que bênção termos esse arbítrio moral que nos permite tomar decisões que ajudarão a promover nossa salvação, mas também tomar decisões que ajudarão outras pessoas a virem a Cristo. Algumas vezes ouvi a definição de arbítrio como liberdade de escolha. Lembro-me de Joseph Fielding McConkie dizendo: "Deixe-me dar uma definição melhor. É o poder de agir. Foi-nos dado o poder de agir como um agente. Em algumas tradições religiosas, somos predestinados a agir de uma determinada maneira, e isso não está dizendo algo diferente? Deus não nos deu o poder para agir conforme evidenciado nesse versículo?" É uma das maiores dádivas de amor que nosso Pai Celestial já nos deu. Ele pode nos seduzir, ele pode nos convidar, mas, no final das contas, a decisão de aceitar ou rejeitar esses convites será nossa. Não há compulsão, não há força, não há algemas. Ele está nos convidando a considerá-lo e a seu filho. No final, aqueles que estiverem no reino celestial, a decisão será deles. Leremos ainda este ano em Doutrina e Convênios que, se estiverem dispostos a aceitar essas condições, se estiverem dispostos a cumprir as leis celestiais, estarão no reino celestial. Há alguns que só estão dispostos a viver esses estilos de vida terrestres e celestiais. A escolha é nossa. Ele vai nos amar, mas no final, ele ama nosso arbítrio. Na verdade, quando olhamos para os próximos 2 versículos, isso se relaciona com o arbítrio, porque ele fala sobre como o arbítrio foi usado na vida pré-terrena, quando Satanás usou o seu arbítrio para se rebelar, dizendo: "Dá-me a tua honra, que é o meu poder." Além disso, uma terça parte do exército do céu se afastou de mim por causa de seu arbítrio, e eles foram empurrados para baixo, e assim se tornaram os demônios e seus anjos. É interessante que Lúcifer tenha usado seu arbítrio,
para se rebelar contra Deus. Às vezes, ensina-se que Deus teve uma grande reunião e apresentou um plano, mas não sabia exatamente como ele iria se desenrolar e começou a pedir sugestões ao público. Todos esses planos foram apresentados. Não, foi uma rebelião calculada. O uso de seu arbítrio para se rebelar e se revoltar contra Deus é o motivo pelo qual Lúcifer foi expulso. Temos de nos certificar de que estamos fazendo escolhas que demonstrem nossa fidelidade. No versículo 40, o texto fala sobre as condições após a queda de Adão e Eva. Diz: portanto, aconteceu que o diabo tentou Adão, e ele comeu do fruto proibido e transgrediu o mandamento, ficando sujeito à vontade do diabo. Observe que essa luta pelo arbítrio começou na vida pré-terrena, mas agora continua na mortalidade. Há algo interessante aqui sobre a queda que eu adorei. Diz que ele se tornou sujeito à vontade do demônio. Mosias 3, 19. É um daqueles belos versículos de domínio doutrinário do seminário. O homem natural é inimigo de Deus, e tem sido assim desde a queda de Adão, e o será para todo o sempre, a menos que ceda à sedução do Espírito Santo. Adoramos essa passagem. Em Moisés 5, verso 13, está escrito que, a partir de então, os homens começaram a ser carnais, sensuais e diabólicos. Na reunião do corpo docente, fiquei sabendo que em nosso manual do aluno do livro de Mórmon está escrito que, embora tenham nascido inocentes, todos os homens, por meio da queda de Adão, entram em um mundo decaído e experimentam sua própria queda resultante. Em outras palavras, é por meio da transgressão que a pessoa se torna um homem natural. Você já percebeu que há uma diferença entre o homem natural e o homem caído? No homem caído, somos fracos. Tomamos decisões tolas. O homem caído acontece por causa de nossa psicologia, biologia ou ambiente. Pode ser o resultado de nossas famílias ou de nossos relacionamentos, os efeitos de outras pessoas e o mau uso de seu arbítrio. Às vezes, as pessoas são vítimas de abuso, infidelidade, vício ou apostasia. A lista continua, e isso faz parte do homem caído. Faz parte do nosso mundo, mas o homem natural é diferente. O homem natural é um inimigo de Deus que usa seu arbítrio para se rebelar contra ele. Em outras palavras, eles pecam e continuam a pecar. Eles têm essa queda própria e, como pecam, não estão interessados em buscar o arrependimento. Eu me pergunto se muitas pessoas, inclusive eu, confundiram a ideia do homem caído com o homem natural. Eu me pergunto se muitos dos meus pecados, erros e deficiências são porque sou simplesmente um homem caído e não porque sou um rebelde tentando destruir o plano de Deus. Acho que muitos, pelo menos muitos dos alunos que tenho em Logan, se preocupam com isso. Eles cometem um erro e pensam: fiz demais, fui longe demais. Quem sou eu? Sou um homem tão natural? Não, você é, vejamos qual é a palavra. Mortal? Sim, você é humano. Você está caído. Você é o que os cientistas chamam de vivo, certo? Exatamente. E a beleza é que o Pai Celestial sabe que, ao nos pesar, ao ver o que nos tornamos, Ele sabe se tivemos apenas momentos de queda, Ele sabe disso, e sabe se realmente nos rebelamos contra Ele. Ambos são tratados de forma muito diferente. Elder Scott, você conhece o Senhor, Ele lida com a rebelião de modo muito diferente do que lida com a fraqueza. E muitas de nossas fraquezas da natureza humana, citando Joseph, são porque estamos caídos, não porque fomos rebeldes. Nunca pensei nisso. Você está fazendo uma distinção entre o homem natural e o homem caído. E o homem natural é como preferir o homem natural. Sim, o homem caído é mais do tipo: sim, eu caio, mas me levanto de novo. Estou tentando, estou falhando, mas estou me levantando de novo e vou continuar tentando. Continue se arrependendo. Sim, não desista. Para inserir o Elder Holland. Sim, por falar sobre Elder Holland, ouçam isso. Acho que talvez ele também faça essa distinção aqui. Eric, estamos em abril de 2010. Não há mais lugar para o inimigo da minha alma. Como ladrões durante a noite, pensamentos indesejáveis podem e de fato
tentam entrar em nossa mente. Parece coisa de homem caído, mas não precisamos abrir a porta, servir-lhes chá e bolinhos e depois dizer-lhes onde estão guardados os talheres. De qualquer forma, você não deveria estar servindo chá. Ele diz para expulsar os malandros. Talvez essa também seja uma distinção, Eric. Eu não procurei isso. Ela entra porque sou uma pessoa decaída, vivendo em um mundo decaído. Mas o homem natural abre a porta e diz: entre, tome conta da minha vida. De volta ao texto da recomendação para o templo, você se esforça? Os que estão caídos e fracos, eles se esforçam, eles tentam. No homem natural, não há esforço. Não há como pisar no freio em seu caminho para a pecaminosidade. Eles planejam o dia. Não se esqueça de pecar hoje. Há camisetas, eu adoro pecar. Não há interesse algum em arrependimento, mas a maioria de nós, especialmente os que estão ouvindo este podcast, está nessa categoria de caídos, em minha opinião, que está tentando e escorrega toda semana e ainda assim tenta novamente. Sim, John. Quantas vezes já falamos sobre arrependimento para seus filhos? E quantas vezes já falamos sobre a mesa do sacramento aparafusada no chão da capela? Correto. Porque o Senhor sabe que você vai cair de novo, mas vai voltar. Sim. Eu tive esses momentos frequentes em que sinto muito por vocês, certo? Sinto muito, crianças. Sim. Perdi o controle por um segundo. Você ganhou na loteria com as mães, mas com os pais, você realmente escolhe o fundo do barril? E Eric, o Senhor não diz isso no final do capítulo 42? Eu, o Senhor Deus, devo enviar anjos para declarar-lhes o arrependimento e a redenção pela fé no nome do meu Filho unigênito. Sim, você tem seu arbítrio. Sim, você é um homem caído. Aqui está a sua fuga. Aqui está a sua chance. É como se ele estivesse perseguindo você incessantemente. Boa frase. De onde você tirou isso? No versículo 46, eis que lhes digo que as criancinhas, outra mudança aqui, Hank, outra doutrina, as criancinhas foram redimidas desde a fundação do mundo por meio do meu unigênito. Portanto, elas não podem pecar, pois não é dado poder a Satanás para tentar as criancinhas até que elas comecem a se tornar responsáveis perante mim. E essa é uma bela ideia. Acho que é uma doutrina muito especial para nós, santos dos últimos dias, e é linda para mim no que se refere à salvação das criancinhas. Mencionei anteriormente Patrick Mason e seu trabalho com a palavra restauração e restauro, e você leu uma ideia de um de seus artigos sobre esse vinhedo, essa fazenda que Deus plantou. Ela se chama Terra, e há tantas religiões, seitas, ideias, pessoas, ideologias e abordagens de fé diferentes. Foi pedido aos santos dos últimos dias que cuidassem e cultivassem uma parte muito especial desse vinhedo. Acho que temos uma supervisão especial em algumas áreas. Acho que as famílias eternas são algo exclusivo para nós. O Senhor diz: quero os santos dos últimos dias. Essa é uma de suas belas e exclusivas doutrinas, as chaves do sacerdócio, a ideia de progressão eterna por meio de convênios, a redenção dos mortos, uma visão completa do plano de salvação, a natureza de Deus, a profundidade da expiação de Jesus Cristo, a revelação moderna por meio de profetas vivos. Esses são princípios e doutrinas exclusivos de nossa fé no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, sabe, sua analogia é sobre o corpo, onde temos diferentes partes do corpo, mas todas as partes são necessárias para que o corpo funcione e faça seu trabalho. De volta à seção 10, versículo 67. Essa é a igreja. O povo de Deus, sua igreja, são aqueles que se arrependem e vêm a Cristo. Enfatizo esse Hank e John, porque esse versículo é uma das razões pelas quais me filiei à igreja quando o Elder Jolly estava fazendo a prospecção, e depois ensinando minha mãe com seu bom companheiro. Um dos primeiros princípios que eles se sentiram inspirados a ensinar foi a ideia da salvação das criancinhas. Voltando ao passado, anos antes, minha mãe estava no Equador quando criança com seus pais. Eles eram militares, nota lateral. Meu filho foi chamado para servir nessa mesma área. Ele está em Kiel e voltará para casa no final deste verão. Mal posso esperar para vê-lo novamente. E tem sido divertido para ele e sua avó criar laços em Quinto Equador. Minha mãe nasceu muito bem,
mas ela tinha 2 irmãs mais novas e, devido ao fator RH do sangue e à forma como ele é metabolizado, elas não viveram muito tempo. A primeira nasceu e durou cerca de 1 semana. A segunda era gêmea. Ela faleceu cerca de 1 mês depois. Meus avós não eram nada religiosos, mas foram a uma igreja local pedindo apenas conselho e ajuda. Quero dizer, você perde gêmeos e procura conforto. Eles só foram fazer algumas perguntas sobre o que vai acontecer com eles. Existe vida após a morte? Se sim, eles ficarão bem? Acho que ele era um bom homem, mas balançou a cabeça e disse: sinto muito. Vocês os batizaram? Eles disseram: ah, não somos nada religiosos. E ele se desculpou e disse: sim, sinto muito. Não há esperança para eles. Meus avós voltaram para casa e disseram à minha mãe, tipo, tudo bem, nunca seremos cristãos. Tipo, se é nisso que os cristãos acreditam, estamos fora. Mais tarde, minha mãe ficou muito curiosa. Ela era uma garotinha e pensou bem, não. Eles eram tão doces, tão inocentes. Não é possível que eles estivessem bem. Quando os missionários abriram o capítulo 8 de Moroni e falaram sobre essa doutrina nas sessões 29, 46 e 47, ela simplesmente deixou escapar. Eu sabia que as criancinhas ficariam bem. É uma bela doutrina. A propósito, qual será o tamanho do reino celestial com todas essas crianças que faleceram antes da idade da responsabilidade? Que plano maravilhoso nosso Pai Celestial tem para nós. Quantos de vocês já viram o filme em que o profeta Joseph Smith está no meio da tradução do livro de Mórmon e ouve sobre essa doutrina e simplesmente se levanta e sai correndo? Emma está colocando roupas no varal ou algo assim? Você não ouve a conversa, mas sabe que ele está dizendo: adivinhe o que acabei de aprender? Adivinhe o que o Senhor acabou de me revelar sobre isso mesmo? É um grande momento no mundo em que ele cresceu. Ele provavelmente entendeu de forma semelhante ao que sua mãe ouviu quando era criança. Eric, isso me lembra de algo sobre o qual conversamos no início deste ano. A morte de Alvin Smith, de 25 anos. Todo mundo diz que mais tarde, Joseph Smith diz que foi o melhor dos filhos de meu pai. Pouco antes de morrer, ele estende a mão para seu irmão mais novo, Joseph, e o aconselha a ser obediente ao que lhe foi dito para fazer. A família pediu a um ministro presbiteriano de Palmira que oficiasse seu funeral. Como Alvin não era membro da congregação do ministro, o clérigo afirmou em seu sermão que Alvin não poderia ser salvo. William Smith, o irmão mais novo de Joseph, lembrou-se de que o ministro insinuou com veemência que Alvin havia ido para o inferno, pois Alvin não era membro da igreja, mas era um bom rapaz, e meu pai não gostou disso. Agora sei que Alvin não é uma criancinha, como no versículo 46. Mas o princípio de um Deus misericordioso é o mesmo. Sim. Acho que seria difícil para qualquer pessoa aceitar isso, especialmente alguém que vai para o inferno. Bem, defina essa ideia de inferno. Isso seria queimar para sempre. Seria difícil entender esse tipo de coisa para alguém que, sem culpa própria, não ouviu falar de Cristo ou não teve tempo de fazê-lo nesta vida. Pessoas no inferno para sempre, trilhões de anos à trilionésima potência. Não posso adorar esse tipo de Deus, sabe? Isso é... John, você está certo. Quanto mais ouço falar desse tipo de Deus, mais repulsivo me parece o fato de haver um Deus que quer punir as pessoas eternamente e sem fim. Algo que, como santo dos últimos dias, não posso aceitar. Quantos bilhões de pessoas viveram e morreram sem sequer ouvir o nome de Jesus Cristo antes? Simplesmente não tem o gosto certo. John Bythway 17. Sim. Ing. Eric Richards, 17. Tem de haver mais. Se entendermos a natureza de Deus e nossa condição de filhos dele, não somos simplesmente seres criados, somos literalmente seus filhos e filhas espirituais, e com certeza, ele demonstrará misericórdia a todos o máximo que puder, o máximo de misericórdia que puder oferecer. Essa parece ser sua configuração padrão.
Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Hank Smith 17. E redenção. Sim, você pensa como Joseph Smith. Eric, acho que ele disse que o principal atributo de Deus é sua misericórdia. Não é um de seus atributos, é seu principal atributo. Ing. Eric Richards. 18. Sim, é verdade. Bem, devemos começar a conduzir esse navio de volta ao porto? Estamos no finalzinho aqui. Uau! Se as pessoas ainda estiverem ouvindo, acho que elas vão para o céu junto com todos esses bebês. Sim, sabe como é o final? Essa sessão termina com um simples convite para vir. Essa sessão é tão cheia de doutrina. Agora somos responsáveis por aquilo que o Senhor compartilhou. Acho que ele está nos lembrando nesses 3 últimos versículos que devemos continuar a nos reunir e a convidar, pois grandes coisas são necessárias. Versículo 48. Grandes coisas são exigidas de nós por causa desse conhecimento que foi compartilhado nessa bela sessão. Onde estou ensinando atualmente na USU, somos meio famosos, há um cântico e uma torcida. Sei que há uma grande rivalidade entre a Universidade Utah State e a Universidade Brigham Young. Mas, anos atrás, a seção estudantil criou essa torcida. E, no final do jogo, se estivermos à frente, e geralmente estamos, o espectro é um lugar difícil para os adversários entrarem e vencerem. Mas, no final do jogo, os alunos olham para cima e apontam o placar final em uníssono. 19. Haverá 1.000 ou 2.000 alunos em uníssono gritando o placar e eles dirão: essa não é a equipe vencedora? E eles apontarão para nós e a outra parte responderá: sim, essa é a equipe vencedora. E então eles perguntam: essa não é a equipe perdedora? E a outra metade da sessão diz que sim, é a equipe perdedora. E então, volta e meia, eles apontam a equipe vencedora, a equipe perdedora, a equipe vencedora, a equipe perdedora. Brutal. É tão brutal. Eu me sinto mal. É uma daquelas situações em que você se diverte, mas se sente mal, mas também se alegra com mais uma vitória da USU. Acho que, no final, toda vez que escolhemos viver o Evangelho, toda vez que escolhemos perdoar alguém, toda vez que escolhemos estudar o Evangelho, ir ao templo, fazer nossas orações, pagar nosso dízimo, toda vez que fazemos isso, é uma equipe vencedora, uma equipe vencedora, uma equipe vencedora, e espero que, ao estudar a sessão 29, possamos nos sentir inspirados pela bondade amorosa de Deus a tomar decisões que nos ajudem a nos tornar membros dessa equipe vencedora. Toda vez que nos arrependemos, toda vez que mudamos, ganhamos a equipe, ganhamos a equipe, ganhamos a equipe. Hank Smith 20. Eu adoro isso. Estávamos chegando à sessão 29 e eu sabia que se falaria sobre a segunda vinda. Tenho 2 ideias favoritas. Um é de C.S. Lewis. É uma citação um tanto longa. Quero que vocês 2 a ouçam e me digam o que acham. Ele diz que o Senhor está atrasando sua vinda. Ele diz isso bem. Por quê? Ele quer nos dar a chance de nos juntarmos a Ele livremente. Acho que você e eu não teríamos pensado muito em um francês que esperou até que os aliados estivessem marchando para a Alemanha e depois anunciou que estava do nosso lado. Deus invadirá. Mas eu me pergunto se as pessoas que pedem a Deus para interferir aberta e diretamente em nosso mundo se dão conta de como será quando Ele o fizer. Quando isso acontecer, será o fim do mundo. Quando o autor entra no palco, a peça termina. 21. Deus vai invadir, sim, mas qual é a vantagem de dizer que está do lado dele? Quando você vir todo o universo natural se derretendo como um sonho e outra coisa, algo que nunca passou pela sua cabeça conceber, chegar. Algo tão belo para alguns de nós e tão terrível para outros, que nenhum de nós terá mais escolha. Desta vez, será um Deus sem disfarces. Algo tão avassalador que provocará um amor irresistível ou um horror irresistível em todas as criaturas. Será tarde demais para escolher seu lado. Não adianta dizer que você escolheu ficar deitado quando for impossível ficar de pé. E para encerrar, a segunda vinda não será o momento de escolher. Será o momento em que você descobrirá
o que escolheu. Depois ele continua: hoje, este momento é a nossa chance de escolher o lado certo. Deus está se detendo para nos dar essa chance. Ela não durará para sempre. Devemos aproveitá-la ou deixá-la. Eu adoro isso. Adoro a ousadia disso. Irmão Eric Richards. Sim, equipe vencedora. Escolhendo a equipe. Hank Smith. Certo? E quem estiver ouvindo tem essa chance. Vamos aproveitá-la. Por que não buscar a paz enquanto ela pode ser obtida? John Bythway, 22. Acho que toda essa sessão é apenas uma evidência da misericórdia do Senhor para nos dizer que vou expor todo o plano para você. E há tudo aqui. Há a existência pré-mortal, há o milênio, há a ressurreição, há a queda de Adão e Eva. Quando olho para o versículo 42, vejo que este é o ponto que dei a Adão e a sua semente. Eles não devem morrer até que eu envie anjos para lhes declarar arrependimento e redenção. E esse é o estado probatório. Talvez Satanás tenha dito que no dia em que você participar, você morrerá. E o Senhor disse: bem, na verdade, eu vou lhes dar um estado probatório e vou lhes ensinar o belo evangelho. Agora temos esse estado probatório para escolher, como C.S. Lewis acabou de dizer. Aqui está, minha outra citação favorita. É da preparação do presidente Oakes para a segunda vinda. Aposto que ambos se lembram de abril de 2004, portanto, já faz algum tempo, quando ele disse: e se o dia de sua vinda fosse amanhã? Se vocês soubessem que se encontrariam com o Senhor amanhã, o que fariam hoje? Que confissões você faria? Que práticas você interromperia? Que contas você acertaria? Que tipo de perdão você concederia? Que testemunhos você daria? Se você faria todas essas coisas naquela época, por que não faria agora? Isso não é ótimo? Ele faz uma pequena observação engraçada aqui. Um kit de 72 horas de suprimentos temporais pode ser valioso para os desafios terrenos, mas um kit de 24 horas de preparação espiritual é de valor maior e mais duradouro. Com a Conferência Geral chegando. O último discurso do presidente Nelson foi sobre isso, sobre a necessidade de nos prepararmos para a segunda vinda. Não sabemos o que ele vê, o que ele sabe, mas parece que ele se sentiu inspirado a nos lembrar da realidade desse evento. Ele está chegando? É isso mesmo. De todas as coisas eu sei. Sei que Cristo viveu. Eu sei que ele morreu. Sei que ele ressuscitou. Sei que ele virá novamente e mal posso esperar por esse dia. Que dia lindo! Eric, mais algumas perguntas para você. Você disse que, ao escrever o livro, queria que ele tivesse uma mensagem de esperança, e acho que fez isso para nós hoje. Como você resumiria essa mensagem de esperança da segunda vinda do Senhor? Que quando eu ler isso com meus filhos, as larvas virão sobre eles, a carne de seus ossos, os olhos de suas órbitas? Acho que meus filhos podem dizer: não quero que a segunda vinda aconteça. Como eu transformaria isso em uma mensagem de esperança? Tento imaginar todas as coisas deste mundo que você e eu odiamos sendo lavadas. Pense em toda a maldade feia que não existirá mais. E sim, será um processo. Temos aqui profecias de tempestades, de granizo e todos os tipos de outras, especialmente no livro de Apocalipse. Mas o produto final é essa terra linda e limpa, que por fim se tornará um reino celestial. O foco, sim, é bom conhecer ambos. Temos o bom, o ruim e o feio. O bom é muito bom para aqueles que exercem sua fé em Cristo e o amam e amam seus irmãos e irmãs. As bênçãos prometidas são absolutamente incríveis. Esse tem sido o meu foco e espero que outras pessoas possam sentir um entusiasmo, cientes das profecias de iniquidade e coisas do gênero, envolvidas pela esperança e pelo amor de Deus. Eu amo isso. Acho que houve uma época quando eu era jovem em que passei pelas mesmas coisas. Isso parece assustador. Hoje ouço as pessoas dizerem: vamos lá. Há tanta coisa, não apenas maldade, mas tristeza no mundo por causa disso. O resultado disso é que as pessoas estão tristes, estão sofrendo, são vítimas de coisas horríveis.
E sim, acho que agora mais pessoas estão dizendo sim. Vamos nos concentrar, como Eric nos ajudou a fazer hoje, em como isso será positivo e bonito. O fato de termos um defensor que estará ao nosso lado torna tudo muito mais positivo, pois ele está voltando. Eric, adorei quando você disse que odiamos as coisas por causa do sofrimento que elas causam. Todos nós já vimos, e tenho certeza de que todos os nossos ouvintes já viram o pecado, a imoralidade, a violência, essas coisas destruírem vidas. Eric, essa é uma linda mensagem para que isso seja lavado. Para fechar o círculo, vamos voltar ao versículo 1. Ouça a voz de Jesus Cristo, seu Redentor, o grande eu sou, cujo braço de misericórdia expiou seus pecados. Essa é a mensagem que o Senhor quer que lembremos. Tudo gira em torno dele, de sua bondade, de sua misericórdia e de sua bondade, para que possamos voltar para casa com ele. Sim, isso é lindo. Pessoalmente, adoro o manual Vem, segue-me desta semana, porque ele diz que você pode considerar, ler ou ouvir o hino Israel Jesus Te Chamado, que foi escrito por um antepassado meu. Se você apenas ouvir a letra, a mensagem é muito bonita. Vou ler um pouco para vocês. Tenho certeza de que vocês dois poderiam cantar os 4 versos. Mas não é uma linda mensagem da segunda vinda? Israel, Israel. Ou seja, todos os que estão ouvindo hoje, Deus está chamando. Ele está chamando você das terras de angústia. Babilônia, todo esse mal na terra, a grande está caindo. Deus lançará todas as suas torres. Então venham para Sião, venham para Sião. Israel, Israel, Deus está falando. Ouça a voz de seu grande libertador. Uma manhã gloriosa está surgindo. Venha para Sião, Israel. Os anjos estão descendo dos mundos celestiais nas alturas e estendendo o seu poder para que os santos possam voltar para casa. Portanto, venham para Sião, venha para Sião. Você pode permanecer em erros e caminhos sombrios? Observe como o dedo apontado do julgamento não justifica atrasos vãos. Venham para Sião, venha para Sião. Os muros de Sião ressoarão com louvor. Meu antepassado, Richard Smith, se estiver ouvindo hoje, ótimo trabalho. Você deixou a família orgulhosa com esse verso, certo? Adoro o que o presidente Nelson disse sobre a palavra Israel. Se você olhar no dicionário bíblico, verá que diz: aquele que prevalece com Deus, pensando em Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, mas depois diz: e aqueles que estão dispostos a deixar Deus prevalecer. Essa parte do discurso foi muito boa para mim. Se somos Israel, então sejamos Israel. Aqueles que estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em suas vidas. E estou olhando para o versículo 7. Os meus escolhidos ouvem a minha voz e não endurecem o seu coração. Esses são aqueles que estão dispostos a permitir que Deus prevaleça. Essa é uma ótima definição de quem é Israel que Deus está chamando. No livro de Apocalipse, capítulos 17 e 18, antes de sua aparição ao mundo, repetidas vezes, Henk, o Senhor nos convida a fugir da Babilônia. Fuja, fuja. Israel, Israel, Deus está chamando você. Fiquem longe, isso não é bom. Você pensa em Nefe, que teve a mesma visão de João. Ele viu aquelas pessoas apontando e zombando com o dedo. Acho que Nefe está tentando nos ajudar a fugir, a fugir. Não vá para lá. Não vale a pena, não vale a pena. E nosso amoroso Pai Celestial está nos implorando para voltarmos para casa, deixar Israel, deixar Deus prevalecer. Deixe que Ele prevaleça em sua vida. Vocês dois se lembram deste momento há 6 anos, presidente Nelson, no final da Conferência Geral? Aposto que ambos se lembrarão disso. Ele disse: meus queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo nos convida a tomar o caminho do convênio de volta para casa, para nossos pais celestiais e estar com aqueles que amamos. Como presidente de sua igreja, peço a vocês que se distanciaram da igreja e que ainda não procuraram realmente saber,
que a Igreja do Salvador foi restaurada, que façam o trabalho espiritual para descobrir por si mesmos. E, por favor, façam isso agora. O tempo está se esgotando. Vocês dois se lembram disso? Sim, é muito bom. Parece que esse tema da segunda vinda está em sua mente. Ele testificou sobre sua realidade várias vezes. Ele deve estar sentindo algo. Sim, isso é maravilhoso. Eric, isso tem sido fantástico e eu sabia que seria. Você e eu somos amigos há muito tempo. Meus filhos passaram um bom tempo no carro ouvindo Eric Richards dar sua excelente palestra. Foi quando eles se cansaram do John Bythway por um tempo que eu disse: deixe-me pegar o Eric Richards. Ele é tão bom quanto. Eram fitas cassete. Ah, sim, essas fitas. Sim, se alguém se lembrar do que é isso. Eric, vamos encerrar com uma pergunta. Nossos ouvintes de hoje são bombardeados com a mensagem de que Joseph Smith não é um profeta. Na verdade, ele não só não é um profeta, como é um homem mau. E isso vem de todos os lados. Agora, ela vem com as vozes online, até mesmo de membros da família, de ex-membros da igreja. É uma mensagem predominante. No entanto, aqui está, você tendo ensinado na educação da igreja. Estamos indo para 30 anos. Você definitivamente não parece ter idade suficiente. John, você pode imaginar ter a juventude de Eric Richards? Quando ele disse que tinha um missionário, eu pensei, não tem como. Ele deve ser um grande homem. Sim, penso em qualquer pessoa que diga, ok, eu li algumas coisas, estudei um pouco. Você é o cara que poderia facilmente dizer, com todo o meu estudo e toda a minha pesquisa, aqui está o que eu vi. Então, Eric, você poderia dizer aos nossos ouvintes se Joseph Smith é realmente quem esperamos que ele seja? Desde o ensino médio até hoje, tenho sido atacado por ser membro da igreja. Muitas perguntas. Na primavera passada, fui convidado a dar uma aula para responder às minhas perguntas sobre o Evangelho. Mudamos o título para Verdades Sagradas e Perguntas Difíceis com esse curso, e devido à minha vida, passei horas lendo alguns desses ataques ao nosso grande profeta Joseph. Li muito e estudei muito, e quanto mais me aprofundo, mais me surpreendo com esse menino profeta Joseph. Simplesmente há coisas demais para desconsiderar o que ele fez. Muitas das alegações contra ele são infundadas. São tão espúrias, tão de segunda mão, tão distantes de quando ele estava envolvido em diferentes incidentes na história de nossa igreja. Quanto mais leio sobre ele e sua conexão com Deus, mais eu o ouço. Falando do amor que ele sentia do Pai Celestial, quanto mais leio sobre sua humildade, tentando fazer o melhor que podia com seu conhecimento e visão limitados, tentando não bagunçar as coisas em termos de restauração, mais e mais me convenço e sei que ele foi chamado por Deus. Não é perfeito. Todos nós cometemos erros. Os profetas também cometem erros, e Joseph e outros cometeram alguns durante todo o processo. No entanto, sou muito grato pelo fato de o Senhor ter chamado Joseph e de que, de alguma forma, o Senhor se sentiu bem o suficiente para permitir que eu entrasse em contato com esse belo evangelho, para poder ensiná-lo à minha família, para me casar no templo com uma esposa maravilhosa. Como tive tanta sorte, ainda não sei. Acordo todas as manhãs, meio que me beliscando, mas louvado seja o homem. Sou muito grato por ele ter sido capaz de nos ensinar sobre nosso Salvador Jesus Cristo. Amo o profeta José, amo o que ele me ajudou a aprender sobre meu Salvador, e essa sessão 29 está repleta de Jesus. Sou muito grato pela restauração desse capítulo, dessa sessão e de outras revelações. Amo o fato de o Senhor trabalhar por meio de profetas como José e o presidente Nelson. Obrigado, Eric. Você pratica o versículo 4, declarar meu evangelho com som de júbilo. Você quase poderia escrever Eric D. Richards bem ao lado desse versículo. John, que dia fantástico. Sim, e acho que as pessoas ficarão entusiasmadas com isso, porque se trata da segunda vinda, mas é sobre vir a Cristo. Vou lhe dizer como será antes de eu vir, mas a questão é,
Venha a Cristo agora mesmo e então você já estará lá quando ele voltar. Como a última palavra no penúltimo versículo é arrepender-se. Esse é o convite. Venha para Cristo e então você estará um pouco mais tranquilo, porque eu vou lhe dizer o que vai acontecer e você vai olhar em volta e isso vai realmente construir seu testemunho, porque você vai dizer sim, eu estava esperando isso, sim, isso deveria ter acontecido. Sim, era para ser assim, mas já venha a Cristo. Ele está vindo, mas venha a Ele. John, você quase poderia ligar o versículo 1 ao que acabou de ler, verso 49, o grande eu sou, cujo braço de misericórdia expiou seus pecados, até o verso 49. Não lhe ordenei que se arrependesse. Essa é a mensagem da sessão 29 que Eric nos mostrou hoje. Eric, obrigado por estar aqui. Obrigado por tirar um tempo do que ouvimos, que é o Selvicast Valley, para vir nos visitar. É um prazer para mim e apenas uma mensagem nos bastidores. Vocês são ótimos. Talvez sejam até melhores no que fazem para que isso aconteça. Estou muito feliz por estar aqui, grato por todos que fazem isso acontecer. Vocês têm sido uma bênção para milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas. E de fato, o prazer é todo meu. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Eric, adoramos ter você conosco. Ei, venham para o YouTube, pessoal. Diga ao Eric de onde está ouvindo. É divertido para nós compartilhar com nossos convidados de onde a voz deles foi ouvida. Em qualquer lugar, de Provo a Madagascar. Acho que seria divertido enviar esses comentários ao Eric. E com isso, queremos agradecer a Eric de Richards por estar conosco hoje. Queremos agradecer a nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, David e Verla Sorensen, nossos patrocinadores, e a cada episódio nunca esqueceremos nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que se junte a nós na próxima semana. Temos mais sessões de doutrina e convênios para estudar no Follow Him. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. Isso é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem nossa equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nelson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amelia Cabuica, Heather Barlow e Annabelle Sorensen.